Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, o PIB, o Produto Interno Bruto, é uma boa medida? E como essa nova medida é melhor? Quando a gente olha o PIB, ele tem suas vantagens, ele tem uma contabilidade para se medir o PIB que é bastante padronizada, é a mesma metodologia em vários países, então ele é confiável no sentido da coleta dessas informações, consequentemente comparável entre países. O que importa é o PIB por trabalho e per capita, não é o total, né, em termos de bem-estar. E ele é razoável também porque ele mede coisas que são muito importantes para o bem-estar. Quanto maior a capacidade produtiva de um país, que é capturado pelo PIB, né, o PIB é essa medida de capacidade produtiva, mais as pessoas têm acesso a consumo de bens e serviços que são muito importantes, como alimentação, acesso à saúde, educação, vestimentas, moradia, transporte. Então são todos itens que são importantes, e aqueles países que têm um PIB per capita maior, a população tem mais acesso a esses bens e serviços que são importantes no bem-estar. Mas é claro que tem problemas. Então essa medida que foi desenvolvida por Charles Jones e Peter Cleanon, ambos são professores da Universidade de Stanford, ele se baseia no consumo. Porque o PIB não necessariamente vira consumo, uma maior parte dele é investimento. Outra parte é gasto de governo, né? Outra parte vai para as exportações. Então, eles focam no consumo. E o consumo, ele está mais diretamente relacionado, né? Se a gente compara a China com o Brasil, por exemplo, a China já passou a gente recentemente em termos de PIB per capita, mas a taxa de poupança deles é muito alta. Poupam muito, investem muito e consomem pouco em relação ao PIB. Comparado com o Brasil. Então, em termos de consumo, o Brasil ainda está melhor, por exemplo. E leva em conta também lazer, né, que é uma coisa bastante importante no bem-estar das pessoas, leva de forma explícita, leva a questão de variação do consumo e lazer ao longo da vida das pessoas. Isso a gente considera também como sendo elementos importantes no bem-estar das pessoas, e a expectativa de vida. Então, é um índice muito mais completo. Professor Nakabashi, o que vem acontecendo nos estados brasileiros no período de 2002 a 2017, nesses 15 anos? O que a gente percebe é que nesse período, que são os dados que a gente tem disponível para fazer esse tipo de análise, então quando a gente olha os estados brasileiros, a gente analisa 2002 a 2017 porque é o período que a gente tem os dados disponíveis. Ele vem de uma pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que tem um consumo de uma amostra relativamente grande das famílias do Brasil. Então a gente percebe, nesse período 2002 a 2017, que tem uma convergência da renda. Aqueles estados que tinham uma renda per capita menor em 2002 cresceram mais, em média. Mas a convergência em termos do indicador de bem-estar, que leva em conta consumo, lazer, expectativa de vida e variação de consumo e lazer, teve uma convergência ainda maior. Ou seja, aqueles estados que tinham menor bem-estar em 2002 cresceram relativamente mais do que aqueles estados que tinham um maior rendimento per capita, um maior bem-estar. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, a renda daqueles estados mais pobres em 2002 cresceu mais e a expectativa de vida também cresceu. A gente pega estados como São Paulo, o Distrito Federal, Santa Catarina, são estados ainda com bem-estar e PIB ainda bem mais elevado, precisa de políticas públicas para tentar reduzir essa desigualdade regional. Essa convergência vem ocorrendo, né? Ou seja, aqueles estados que eram mais pobres estão crescendo mais e aqueles que tinham menor bem-estar vêm se aproximando dos estados da região sul e sudeste. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.